o Cristo esteve conosco aqui na Terra e partiu. Os próprios apóstolos se apresentaram como um perfil da humanidade em diferentes situações, mas a citação de ficar só sem o Cristo é um sentimento bem marcante na vida dos discípulos. Mas ele fala, e a gente observa essa passagem em João, quando ele diz que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E ele chama esse Consolador de o Espírito de verdade. Naquele momento em que o Cristo esteve conosco, ele falava por parábolas. Mas esse Consolador, ele ensinará todas as coisas e fará recordar tudo o que o Cristo falou. Nessa análise do Consolador, nós vamos encontrar a proposta do Espiritismo de ampliar os ensinamentos do Cristo e embasar isso em outros raciocínios que hoje são bem mais claros para nós. Conseguimos entender que esse Consolador, ao fazer recordar tudo o que ele falou, ele faz de uma forma clara, porque o Espiritismo ele vai explicar de onde nós viemos, espíritos imortais, criados simples e ignorantes. A nossa natureza aqui na Terra, espíritos vivendo uma existência corpórea, num planeta de provas e expiações com os seus desafios. E para onde vamos? O rumo dessa perfectibilidade, de que não há uma única existência, e que na medida que o processo de evolução se dá, nós vamos compreendendo melhor Deus. A ignorância hoje em relação ao amor, a Deus e essa possibilidade futura é que tanto traz dificuldades para nós. Estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então, na medida em que o Espiritismo vai apresentando a reencarnação, um Pai amoroso e bom que dá muitas oportunidades, que faz com que o vencido e o vencedor estejam juntos, né? Ele traz uma fé que consola. E a esperança, que é esse ato de colocar a fé em ação, faz movimentar esse processo reencarnatório, geram energias, forças para que a vida tome outro sentido. Então esse Consolador prometido, embasado no Espiritismo, não que o Espiritismo tenha inventado alguma coisa, porque os ensinamentos são universais. São verdades que sempre existiram, mas nesse feixe de conhecimentos apresentado pelo Espiritismo, ele vai falar dessa lei maior. E que se nos colocamos numa postura de viver a lei de Deus no dia a dia, modificações vão acontecendo porque não somos de essência corpórea. A nossa intimidade é de uma essência diferenciada, capaz de ser modificada por atos bons. E nessa proposta do Espiritismo nós encontramos que existe um componente intelectual e moral no processo evolutivo, mas também existe pela própria constituição relativa à existência espiritual, existe uma impregnação no espírito dessas conquistas. E vamos falando de que cada atitude faz com que nós sejamos herdeiros de nós mesmos. São novos chamados. Então, a doutrina espírita toma desses ensinamentos do Cristo e nos aproxima de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não são mais só as parábolas, mas agora nós temos a compreensão. Como alguém será ditoso por sofrer? E o Espiritismo mostra então que a causa do sofrimento, ele pode estar em existências anteriores, pode estar em causas atuais do nosso sofrimento, coisas que fizemos ainda ontem. Nos faz compreender qual é o destino do planeta Terra.
O exercício em relação ao conhecimento é de ver as coisas do alto. A prática da ciência da paz. Elevar a resignação ao nível dos nossos desafios. A coragem da prática do bem. A coragem, ela vai aparecer como uma virtude extremamente desafiadora. Mas o medo nos imobiliza. E a disposição da prática do bem, ela faz com que a gente avance. E na medida que o bem faz bem, o retorno desse bem nos impulsiona a ações corajosas. Esse conhecimento também deixa claro que nós não estamos sós. Além de um Pai amoroso e bom, existe toda a organização daqueles que já alcançaram níveis superiores da evolução. Então existe uma intervenção no mundo espiritual, no mundo corpóreo. Existe a figura do anjo da guarda, daquele que nos acompanha de uma forma mais próxima. Nesse comando está Jesus, e ele se manifesta como o jardineiro das almas, enquanto nós estamos atropelados nas coisas do dia a dia. Esse jardineiro trabalha na nossa intimidade. E uma prova disso é que quando nós pensamos, será que existe saída, existe resposta quando vemos certo comportamento? E aí vem a certeza que se ele trabalha em nossa intimidade, ele também trabalha na intimidade dos outros. Então é um processo na certeza que progride, que vai para frente. Não tem como limitar o processo da evolução. Numa das mensagens do Espírito de Verdade, ele vai fazer um chamado para o desenvolvimento da sabedoria e associa duas virtudes, a abnegação e o devotamento. A prática da abnegação é uma resposta à pergunta do Livro dos Espíritos, onde se quer saber o meio mais eficiente de combater seu predomínio da natureza corpórea. Porque o interesse pessoal é o grande entrave ao desenvolvimento, à nossa evolução. Esse olhar, então, mais amplo em relação à vida corpórea e à vida espiritual, faz com que a gente consiga transcender os desafios de simplesmente cuidar das questões corpóreas. A abnegação e o devotamento, eles nos levam a um sentimento do dever cumprido. E é esse dever cumprido, é isso que o capítulo vem trazendo, a compreensão de que essa dedicação, esse foco, esse trabalho, ele vai dar repouso ao espírito. E a virtude que aparece é da resignação. Então a resignação é uma virtude ativa, ela fala de um consentimento do coração, a compreensão das situações que se apresentam e a ação no bem na medida em que é possível. A descrição do Espírito de Verdade, ela é poética quando ele diz que o coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente quanto mais profundamente é golpeado o espírito. Essa compreensão, então, que o sofrimento traz uma busca de sentido interno. Ou encontramos esse sentido, ou caímos numa situação de desfalecimento. O destino dessa mensagem é: a todos vós que sofreis, e a proposta é: dê um sentido à vida. Muito obrigada.